Boa noite, nosso carinho a todos, que Jesus nos abençoe e que possamos assimilar um pouco mais dos seus ensinamentos, que assim seja, graças a Deus. O livro Evangelho segundo o Espiritismo nos traz hoje o estudo do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, os itens 9 e 10, que tem como tema a verdadeira propriedade. Para desenvolver esse tema, vamos nos fazer umas perguntinhas para que a gente possa refletir antes de caminharmos por esse tema. O que realmente possuímos? Será que a gente já pensou nisso? O que realmente possuímos? Qual é o nosso verdadeiro patrimônio? O que te pertence de fato que jamais possam lhe tirar? O que é verdadeiramente seu? O que é verdadeiramente meu? Então, questionar o nosso patrimônio real é um dos objetivos educativos que o Espiritismo nos oferece. A verdadeira propriedade. Porque nós conhecemos como bens materiais obras de arte, carro, casa, dinheiro, joias, é isso que nós conhecemos como material, como propriedade nossa, né? E será que ter coisas materiais é a única finalidade da nossa vida? Estamos querendo dizer aqui que as coisas materiais da Terra, ela tem seu fundamento, ela contribui muito para o nosso progresso. Mas o que vamos considerar hoje aqui nesse estudo é a valorização da educação espiritual. É nesse contexto que vamos trabalhar. A importância da verdadeira propriedade enquanto ser imortal que somos, enquanto seres espirituais que somos. Tem uma história que falam sobre a verdadeira riqueza. Um homem que acreditava na vida após a morte se hospedou na casa de um senhor que era materialista convicto. Depois do jantar, o anfitrião, o dono da casa, convidou seu hóspede para visitar as suas galerias, seus bens materiais, seu ouro, suas joias, seus títulos e seus diversos itens de patrimoniais. Então, depois de ouvir e observar tudo calmamente, o hóspede falou do que ele acreditava, né? Que os bens da terra não nos pertencem de fato e que mais cedo ou mais tarde nós vamos deixar tudo isso aqui. E argumentou que os verdadeiros valores são as conquistas intelectuais e morais e não as posses terrenas, sempre passageiras. Aí o dono da casa, como era muito materialista, falou com arrogância que era o verdadeiro dono de tudo aquilo e não tinha ninguém que poderia desmentir que tudo aquilo lhe pertencia. Então, diante dessa teimosia, o hóspede propôs-lhe um acordo de conversarem sobre esse tema daqui a 50 anos. E aí o dono da casa disse, mas daqui a 50 anos nós, se estamos com 65 anos, já estaremos mortos. E o hóspede respondeu, é por isso mesmo que poderemos discutir o assunto com mais segurança. Pois só então você entenderá que tudo isso passou pelas suas mãos. Mas, na verdade, nada disso lhe pertence de fato. Chegará um dia em que você terá de deixar todas as posses materiais e partir, levando consigo somente suas verdadeiras conquistas, que são as virtudes do espírito imortal. E só então você poderá avaliar se é verdadeiramente rico ou não. O homem materialista ficou contemplando as suas obras de arte, e uma sombra de dúvida passou pelo seu olhar, antes tão seguro. E uma voz silenciosa, íntima, lhe perguntava: que diferença fará todo esse patrimônio daqui a 100 anos? Que diferença fará se você morou em uma mansão ou um casebre?
se você comprou roupas de grife ou num bazar beneficente, se você bebeu em taças de cristais ou numa concha de barro, se comeu em pratos finos ou numa marmita simples, se pisou em tapetes caros ou viveu com um salário mínimo. Que diferença isso fará daqui a 100 anos? Intimamente ele sabia da resposta. Então, essa historinha serve para ilustrar o nosso tema de hoje e para nós refletirmos que acumular tesouro do céu é importante, porque os tesouros do céu o ladrão não rouba e nem a ferrugem comerá. É uma verdade simples, né, e tão difícil de ser entendida na Terra, porque nada de material levamos mesmo, nem o nosso corpo, como essa imagem do slide está nos mostrando. A nossa alma, ela se liberta e vai para o mundo espiritual. O nosso corpo fica aqui, ele vai ser enterrado. Então nós só somos usufrutuários, só utilizamos as coisas materiais. Apenas fazemos uso do que temos de forma transitória. Tudo de material fica aqui. Então o que podemos levar? No Evangelho, segundo o Espiritismo, Blaise Pascal, eles nos fala que o homem não possui seu senão aquilo que pode levar deste mundo. E pela historinha nós vimos que o que nós podemos levar deste mundo são as nossas virtudes. Então, o que levamos para o plano espiritual? Os nossos gestos nobres, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, as emoções, os sentimentos, as nossas qualificações, todo o amor que cultivarmos. O que possuímos? Nada que é de uso do corpo, somente o que é de uso da alma. Isso que levamos conosco como bagagem. Essa bagagem que conseguiremos levar quando viajarmos para o plano espiritual. Esses são os nossos tesouros, são as nossas qualidades do coração. E para que a gente consiga essa bagagem, nós precisamos ter um trabalho de autoconhecimento, um programa de elevação. Eu preciso me conhecer, saber quais são as posturas que me movem na vida para aprimorar o espírito imortal que somos. Não para ser uma pessoa transitória, passageira aqui na Terra. Então nós precisamos conhecer as nossas virtudes, nós precisamos saber quais são as nossas fragilidades, nós precisamos saber quais são as nossas qualidades. Precisamos conhecer as qualidades que ainda podemos adquirir. Então, que a nossa atitude esteja de acordo com o nosso ideal de espírito imortal. Precisamos aprimorar esse nosso movimento íntimo com esses conhecimentos. Não podemos ter medo de nos conhecer. Pensar na própria vida, pensar nessas nossas forças pessoais. Então, que a gente se liberte dos nossos medos, das nossas ansiedades, das nossas inseguranças e que possamos nos conhecer. Essa é uma proposta do Espiritismo, para que a gente possa desenvolver a nossa educação espiritual e ir para um plano melhor. Então, vivemos aqui na Terra encarnados e nós sabemos que nós temos um tempo definido aqui. Só não sabemos quando, mas nós temos um tempo. Nós, quando encarnamos, nós temos um pré-roteiro estabelecido também. Nós temos metas a cumprir aqui. Sabemos que tudo segue um determinado propósito. Por isso é importante redefinir nossa rota emocional.
nos conhecermos, trabalhar essa educação espiritual para que a gente prepare a nossa bagagem para sairmos daqui com muito mais habilidades e virtudes, com qualidades para um plano maior. Então nós precisamos saber como queremos viver, como eu estou hoje. É essa vida que eu quero ter ainda nos anos que me restam aqui na Terra? Então eu preciso saber como eu quero viver. Se eu gosto de mim, então eu vou buscar ter movimentos que me levem ao melhor de mim. Eu preciso me libertar e ter a coragem de me conhecer. É um programa muito lindo você poder se conhecer, saber as suas habilidades, suas virtudes, suas qualidades. Então, como podemos fazer isso? Nós precisamos de um programa de elevação de autoconhecimento, né? Com esse programa, nós vamos evitar ou amenizar o mal, a doença, vamos amenizar a tristeza, vamos suavizar o que nos incomoda, vamos abrandar as dores da nossa alma com um programa de elevação de autoconhecimento. Um programa emocional que vai nos ajudar a examinar os rumos que devemos seguir para atender esses objetivos, de ficarmos melhores, saudáveis. Trabalhar nesse programa para poder ressignificar as nossas inquietações, as nossas limitações, os nossos conflitos morais e as nossas dores emocionais. Nós podemos dar um sentido diferente a tudo que não está confortável em nós. Nós podemos. Nós podemos dar um sentido ao que nos está fazendo mal, às coisas que estão nos trazendo dores da alma. Esse programa de elevação, ele pode ser chamado sim de autodescobrimento, onde trabalharemos a nossa autoestima. Então o Espiritismo nos oferece ferramenta para nos tornarmos realmente quem queremos ser. Estudando a doutrina, nós encontramos resposta para muitos enfrentamentos perturbadores da nossa vida. Nós precisamos de um rumo para seguir. O Espiritismo nos dá esse rumo. Sem uma direção, nós podemos nos desorientar, podemos agir equivocadamente. Por isso a importância de uma programação de cuidados com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde moral, com a nossa saúde física. Assim, agindo, estamos preparando a nossa bagagem espiritual que nos levará ao triunfo pessoal. Triunfo Pessoal é um livro de Divaldo Pereira Franco pelo espírito de Joana de Anjos que vale muito a pena ser lido para entendermos melhor esse programa de elevação. Porque o nosso tempo aqui é curto para conversarmos sobre temas tão abrangentes. Então a gente precisa buscar o conhecimento em locais onde eles vão nos esclarecer e aos poucos nós vamos moldando essas virtudes e trabalhando para nos tornarmos mais livres dos bens materiais, das posses que temos aqui na Terra. Se nós temos um programa de elevação, nós já vamos poder desenvolver as nossas capacidades, de pensar positivamente, a nossa capacidade de escolher o que é necessário para nós e o que é supérfluo. Nós vamos aprender a tomar decisões, não ficar totalmente na dependência de outras pessoas, porque quando nós passamos a viver a vida de acordo com o que as pessoas nos determinam, nós não vivemos mais a nossa vida, nós vivemos a vida dela. Então nós vamos aprender a ter consciência de quem somos. Por isso, não podemos ter medo de nos conhecer, de sair da nossa zona de conforto para nos tornar melhores. E Jesus nos diz
que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então vamos nos permitir o autoconhecimento, porque ele vai nos capacitar para manter os relacionamentos saudáveis e enfrentar saudavelmente situações de compromissos vários que temos. É um programa de alegria, paz no presente e no futuro. É para o presente e o futuro. Que se eu desencarnar hoje, como me encontro diante da minha consciência? Eu me encontro em paz ou eu me encontro perturbado? Os espíritos, um adendo aqui, não quer que nos transformemos em anjos, mas pede para sermos conscientes da nossa natureza. Buscar sinceridade na nossa vida. Então, se permitir o autodescobrimento, investir nas tarefas de autorrevelação, nos renovarmos sempre, coragem para a autoanálise, superar qualquer tendências negativas e promover a nossa revolução interior. Então, eu tenho feito essa autoanálise para a minha felicidade. O que eu tenho feito? Precisamos lembrar que a nossa vida não está num tribunal para ser julgado. Mas tudo isso é para ser compreendido por nós, com a realidade que vivemos, e quando assim nós teremos força para mudar. Então, o que está no comando da sua vida? O que está no comando da minha vida? Alegria ou tristeza? Calma ou tempestade? Então, o que é importante você focar? O que é importante focarmos agora para mudar e se sentir feliz? Se eu tenho programas de elevação, de autoconhecimento, se a doutrina me oferece essa oportunidade para desenvolver as minhas capacidades, se ela me leva ao autoconhecimento, à autoanálise, à autorrevelação, eu tenho meu livre-arbítrio para decidir se eu quero trabalhar o meu autodesenvolvimento ou não. Eu estou bem da forma que eu me encontro hoje, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou triste, deprimido. Se nós não estamos bem, procuremos o estudo, as orientações, a ajuda para que a gente possa se tornar melhor. Nós podemos, nós temos capacidade, nós temos qualificações, nós temos sementes divinas dentro de nós, de virtudes que precisam desabrochar. Todos nós temos. Então vamos buscar essa renovação íntima. Vamos refazer as situações que nos afligem. Vamos reconsiderar as nossas posições mentais e morais. Vamos meditar as nossas dificuldades. Vamos exercitar a nossa virtude do perdão, a nossa virtude do amor. Todos seremos forçados a deixar a vida na Terra. Essa é uma certeza nossa. Nós nascemos e desencarnamos. É a única certeza que temos. Então todos faremos esta viagem, indo para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Todos devemos pensar que patrimônio queremos para nós, para levar conosco na nossa viagem. Que moeda vai servir para nos colocar nas melhores situações, nos ambientes que mais poderemos viver de forma alegre e feliz. Então o Evangelho de hoje nos leva a meditar qual é o nosso maior patrimônio. Que patrimônio que devemos alcançar para uma situação de alegria e felicidade. Então o Evangelho nos coloca hoje que a verdadeira propriedade são as virtudes.
conquistar virtudes como uma garantia para uma vida melhor. A virtude, esta é a propriedade maior. As virtudes nos abrem portas para um mundo verdadeiramente feliz. Só teremos benefícios. Então, o tema de hoje, a verdadeira propriedade, foi mais uma sementinha que o Evangelho está nos oferecendo. Então, seja qual for a circunstância que você estiver, vamos pensar na nossa vida. Vamos agir produzindo sempre o bem. O bem é o caminho para o nosso crescimento espiritual. Vamos investir na nossa vida, vamos investir na nossa alegria, na nossa felicidade. Não vamos ficar parados nas nossas tristezas, nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos. Não vamos ficar parados nas nossas reclamações. Vamos olhar para a vida, que é um bem amoroso que Deus nos deixou. Nós somos herdeiros de todas as virtudes e qualidades que Deus nos deixou. Nós temos a sementinha divina dentro de nós. Vamos levar esse estudo pedagógico com firmeza, com sinceridade, para que a gente possa se tornar melhor. E quando partirmos, levarmos uma mala cheia de amor. Que Jesus nos abençoe, que Jesus, com essa energia amorosa que nos envolve neste momento, possa nos dar força, vontade de sermos firmes na nossa conquista espiritual. Obrigado, Senhor, se conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos e obrigada.